Capítulo 9. Sabedoria é poder. O tempo foi passando e os dias formaram semanas. As semanas formaram meses, até passarem-se anos. Écio já não via mais seus amigos, mas ele ainda se empenhava. Todo o seu tempo era gasto em estudos para aprender mais e mais, sem jamais se esquecer de seu povo e de seus amigos. Sem que ele se desse conta, já havia passado 4 anos e Écio já tinha um conhecimento superior a muitos moradores de Olongues em várias ciências e leis. Um certo dia, ele sentou na mesa de alimentação, onde os líderes da cidade se reuniam para discutir sobre os problemas que a cidade estivesse passando ou prestes a passar. Nesse dia, só os generais estavam ali, pois havia uma reunião em que seria discutido o que seria feito sobre o crescimento da produção. Alguns pensavam em construir uma nova fornalha, pois rumores chegavam do leste, dizendo que os bárbaros tinham feito uma aliança com um outro povo muito forte e que estavam a ponto de vir conquistar o oeste, onde ficava a cidade de Olongues. Écio não concordava com a construção de uma outra fornalha, porque sabia que a escravidão iria aumentar, e estava ali observando atentamente a tudo que diziam. Foi quando percebeu que um homem estava pondo um pó em uma taça de ouro cravejada de diamantes, que continha vinho. Essa taça era do imperador, e observavam atentamente a discussão. Écio percebeu que somente naquela taça havia sido posto aquele pó, e logo deduziu que aquilo era veneno. No mesmo instante, ele pensou: se for veneno, o imperador morrerá, e assim talvez meu povo e eu sejamos soltos ou mortos. No mesmo instante, se levantou correndo e gritando, dizendo: Imperador, meu senhor, não tome o vinho. Alguém pôs veneno nele para acabar com sua vida. Os líderes ali presentes seguraram com toda a força Écio, achando que ele estava querendo atacar o imperador. Mas sem se deixar perturbar, o imperador disse: Quem és tu? E como pode dizer que estão tentando me envenenar? Écio replicou com todo respeito, que pôde reunir apesar de seu desespero perante o monarca. Estava eu aqui observando vossa reunião, quando notei que aquele homem pôs algo em seu vinho, senhor. O homem o qual Écio acusava disse: Esse homem é louco, jamais faria isso contra ti, ó grandioso imperador. Isso é uma acusação injusta contra mim, seu humilde servo, que já esteve a te servir por muitos anos. O imperador respondeu com o peso de sua autoridade: Se de fato é uma mentira, então pegue meu vinho e beba. Proves que este homem é louco e que está acusando-te injustamente. O copeiro não imaginou que a situação chegaria a esse ponto e, desesperado, não foi capaz de achar uma saída. Sem achar uma solução, agiu sem pensar, não bebeu e derrubou a taça de vinho do imperador, confirmando assim a acusação de Écio. O imperador, vendo isso, ordenou aos soldados que prendessem seu copeiro e deu ordens de que Écio se aproximasse. Quando já estava mais próximo, o imperador pronunciou-se: Meu jovem, eu te devo minha vida. O que queres que eu faça para recompensar-te? Humildemente, Écio disse: Senhor, eu estava ouvindo a conversa dos senhores a respeito da construção de uma nova fornalha. Se o senhor me permitir, digo-lhe que eu não acho viável uma nova construção, pois uma nova construção iria demorar muito tempo para ser feita. Eu mesmo estudei o processo que é feito desde a retirada das pedras negras das profundezas das cavernas até a moldagem do aço em armas e posso dizer que seria melhor apenas expandir a que já temos. Tenho algumas ideias para expandir a fornalha e também um modo de fazer seus escravos aumentarem a produtividade de armas, sem que eles se cansem ainda mais. Permita-me mostrar a ideia. Entretanto, necessito de alguns dias
para te passar todos os detalhes. O imperador assim permitiu. Deu 2 dias para Estro elaborar um modo de mostrar sua ideia para ele e seus generais. Estro, então, foi até as árvores ali perto e, com um pedaço de couro, alguns pedaços de pedra, de barro e carvão, desenhou a expansão da fornalha. Ele representou-a toda fechada, como um funil de cabeça para baixo, com uma abertura em cima e uma outra embaixo, com uma na porta base e outra no teto. Era tudo de ferro, coberta por dentro e por fora de barro. Assim, o ferro não derretia, pois o barro protegeria do calor e tudo ali era de ferro revestido de barro. E com isso também a temperatura ficaria muito mais alta e mantida por mais tempo. Fez também outras modificações, de forma que melhoraria o trabalho de todos ali na fornalha, e também colocou os horários e turnos para os trabalhadores de forma que todos tinham o mesmo tempo de trabalho e o mesmo tempo de descanso. Também foi decretado que fossem servidas 3 refeições para os trabalhadores, uma antes de começar a trabalhar, uma no meio do período e outra ao final. Isso tudo contribuía para o descanso e fortalecimento dos trabalhadores, e assim trabalhavam com mais vigor, o serviço renderia muito mais. Também foi instaurado que cessassem as torturas, já que com isso as forças caíam muito devido ao cansaço e à dor. A punição seria com cadeia e corte de alimento para aqueles que não seguissem as regras. Assim, a saúde seria preservada e teriam forças para trabalhar no dia seguinte. Tudo foi planejado detalhe por detalhe, e no término do 2º dia, na reunião, Estro mostrou sua ideia. Ninguém gostou de sua ideia apresentada por ele, nem mesmo o imperador. Porém, o imperador estava em dívida com Estro por ter salvado-lhe a vida, e deu ordens para que tudo o que ele tinha dito se fizesse, com a condição de que, se em 1 mês não desse o resultado esperado, seria tirado e posto em prática a construção da nova fornalha. Os generais do imperador não ficaram nada satisfeitos, porém, as ordens do imperador não podiam ser questionadas, e assim se fez conforme as orientações de Estro. No mesmo dia, Estro pediu ao soldado-chefe, Joquidão, para reunir todos os trabalhadores, e Joquidão assim o fez. Com todos os aldeões reunidos, Estro entrou e se pôs em pé na frente deles. Havia-se passado 4 anos, e durante esse tempo, Estro não teve contato algum com os aldeões. Sendo assim, eles mal o reconheceram até que ele dissesse: Caros aldeões, companheiros e irmãos, sei que estou um pouco diferente, ainda mais com essas roupas, mas eu sou Estro e tenho algo muito importante para lhes dizer. Todos ali começaram a murmurar. Referiram-se a ele como esse traidor e amaldiçoavam o fato dele ainda estar vivo. Olharam para ele suas vestimentas, convenceram-se que ele havia realmente se tornado mesmo um deles. Nossa aldeia e todos os nossos antepassados teriam vergonha dele, pensavam. De repente, a revolta de Troide cresceu ainda mais pela morte de Órquitos, a ponto de quase não poder se controlar. Porém, nada podia fazer e Estro continuou a dizer: Escutem, eu sei que minhas ações não agradaram a muitos, porém, eu sei que nada poderíamos fazer para escapar daqui com vida. Eu mesmo estudei tudo sobre os Yolongues, e bem certo estou que mesmo se fôssemos 10 vezes maior em número, ainda assim eles acabariam conosco com muita facilidade. Eu estudei e tive privilégios aqui, os quais vocês não tiveram, porém nenhum dia eu os esqueci. Quero dizer que nossas mulheres e crianças estão bem e saudáveis. E o que diziam sobre as crianças e as mulheres, que elas eram maltratadas, é mentira, pois estão todos bem. Estou me esforçando para estar sempre ajudando a todos nós e também aos Yolongues, pois sei que precisamos uns dos outros. Não consegui muito,
Porém, eu consegui algo que irá beneficiar todos vocês. Entretanto, preciso da colaboração de todos. Amanhã e depois vocês não trabalharão, irão descansar. E no terceiro dia, vocês serão divididos em 2 grupos iguais. Um irá trabalhar do nascer do sol até o pôr do sol, e o segundo grupo trabalhará do pôr do sol ao nascer do sol. Os 2 grupos terão alimentação alguns minutos antes de começarem o trabalho, outra no meio do período de trabalho e mais uma refeição ao final do expediente. Também cessarão os maus tratos. A punição será cadeia e corte na alimentação, não mais chicotadas. E se eu puder fazer algo mais a vocês, eu farei. Não sou traidor. Sou apenas um homem que consegue ver que há desafios que não se vence só com força ou com armas, e sim com sabedoria. Tentem pensar nisso. Eu só quero ajudar. Se essa minha ideia que propus ao imperador não der certo, eu perderei o crédito que já tenho com ele. Além disso, será colocada em vigor a construção de uma outra fornalha. Se isso acontecer, todo o trabalho dobrará. E para piorar, até essa divisão do trabalho e as 3 refeições, vocês não as terão. Então pensem e ajam com sabedoria. Então, surpreendendo a todos, Écio foi até seu amigo Friste, abraçou e disse: Amigo, que saudades! Lamento por toda a dor que todos vocês sentiram. Lamento por eu não estar com vocês, mas pude ver que lá fora eu poderia ajudar mais do que ajudaria se estivesse aqui. E lamento por ter demorado tanto. Estive com sua irmã e sua mãe. Elas estão bem e ficaram felizes em saber que você também está. Vejo elas quase todos os dias. Estão trabalhando, fazendo comida para vocês, para os soldados e para os animais da guarda. Mas não é um serviço pesado e não são maltratadas como diziam. Isso eu garanto para você. E enquanto estava ainda falando com Frisch, Troide se aproximou de Estro e disse: Você pode enganar muitos, mas eu sei que você é um traidor. Quando sua máscara cair e não for mais útil para os Yolongs, vão pôr você de volta para servir de escravo. E então, quando esse dia chegar, eu estarei lá, e nesse dia eu me vingarei pela morte de Orctus e pelos nossos ancestrais. Eu honrarei todo o nosso povo. Ao ouvir isso, Écio sentiu profunda angústia, mas ainda foi capaz de dizer: Meu amigo, tire esse ódio de dentro do seu coração. Naquele dia eu não quis que nada de mal acontecesse com Orctus, pois ele também era meu amigo. Pense, se eu não tivesse interferido na loucura que iriam cometer, talvez até mesmo nossas mulheres e crianças poderiam ter sido punidas pelos seus atos. Sinto muito, se ainda pensa que sou traidor. Talvez o tempo vai lhes abrir os olhos e mostrar a verdade. Troide retirou-se então da presença de Estro. Troide era o mais velho da aldeia. Agora todos, com exceção de Estro e Friste, o seguiam, pois assim era a lei da aldeia de Nitil. O mais velho sempre mandava.